De quem é a igreja hoje? Essa é a pergunta que é feita para você e para mim. Tem que ter uma resposta, porque o que vemos hoje aí não é igreja. Porque, infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos se apossaram daquilo que não possuem. Fizeram, ou melhor, construíram os seus templos construídos por mãos humanas e fizeram deles suas denominações com o CNPJ, e eles têm uma membresia sobre a qual exercem a primazia e o domínio. Isso significa o quê? Eles se apossaram da igreja. Eles, como é que eu posso dizer? Eles tiraram do Senhor Jesus do seu lugar. Porque um dia o Senhor Jesus disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é o único que poderia usar esse pronome possessivo se referindo à igreja, mais ninguém. Então, hoje o que se vê é um absurdo. Porque em cada denominação, um pastor, um bispo ou apóstolo diz que é a minha igreja. A igreja é minha, a igreja é nossa. Enfim, usam os pronomes possessivos para se referir à igreja como se fossem deles. Esse é o grande erro, que não pode continuar. Você não pode aceitar esse erro. Eu também não posso, porque isso é errado mesmo. Então, é preciso que aconteça agora uma mudança. Porque isso não pode continuar. Porque quem foi crucificado em seu nome? Foi um pastor? Foi um bispo? Foi um apóstolo? Você foi batizado em nome de quem? De um pastor, de um bispo ou de um apóstolo? Você comprou alguma igreja com seu próprio sangue? Não, você nunca fez isso. Então, pare com essa empáfia de dizer que a igreja é sua. Porque não é mesmo. Você chegou nessa loucura de se apossar de algo que você não fez nada para merecer. Nenhum mérito seu pode te dar o direito de dizer que a igreja é sua. Você está enganado. E esse engano não pode continuar. Então, a igreja é apenas do Senhor Jesus. E de mais ninguém. Então, essa é a realidade. Pura e simples. De fácil compreensão. É fácil compreender isso. O que complica é quando o homem se aposta daquilo que não é seu. E é claro que eu estou me referindo à igreja hoje. Porque é assim que é. É assim que muitos dizem. Usando pronomes possessivos para se referir à igreja como se a igreja fosse deles. Muitos hoje estão agindo como Diótrefes, o ambicioso. Porque se apossam de um grupo de pessoas às quais eles se referem como igreja e começam a manipular a mente dessas pessoas para que elas como igreja, sejam seus contribuintes financeiros. Esse é o intuito ganancioso que está por trás de tudo isso. A igreja hoje virou empresa. Como fonte de lucro é o dinheiro. Mas quem faz isso deliberadamente é ganancioso.
só quer ensinar o que não deve por torpe ganância, para ficar rico. Essa é a realidade que dá para se ver hoje. E isso não é igreja. Virou uma bagunça. E infelizmente, muitos aceitam isso numa boa, toleram de boa mente, dizem amém, concordam, participam, consentem, como se fosse algo comum e normal, coisa que não é. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Judas se apossaram de igrejas como se as igrejas pertencessem a eles. Eles nunca fizeram isso. Porque em cada uma dessas pessoas que eu citei aqui, existia uma consciência de que o Senhor da igreja era o próprio Senhor Jesus. O cabeça do corpo da igreja é Jesus. E eles, individualmente falando, eram membros desse corpo. Então, essa é a verdade que eles viveram e que hoje foi desfeita. Essa é a realidade. Está tudo entregue a homens pervertidos que infelizmente se apossaram da igreja. Então, isso é um erro do qual as pessoas não podem se acostumar com ele, não podem se amoldar a esse erro, se conformar com esse erro, como infelizmente hoje está acontecendo. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os seus olhos, possa fazer você acordar, cair em si, cair na real. Se existe uma igreja hoje no mundo, essa igreja pertence a Deus e a Jesus. E a mais ninguém. Nós apenas somos membros dessa igreja, membros desse corpo, do qual Cristo é a cabeça. Nenhum homem pode ser cabeça na igreja. Nenhum homem pode exercer primazia ou domínio sobre o povo. Na igreja isso não pode acontecer em tempo algum. É errado. E não estamos aqui para fazermos algo errado. O Senhor Jesus não nos chamou para isso em tempo algum. Não nos chamou para fazermos algo errado deliberadamente, de propósito mesmo. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Porque aqueles homens entenderam isso. E você já entendeu isso hoje? Eu tenho esse entendimento. Por isso, estou no meu lugar, como membro do corpo. E estou olhando fixamente para o Senhor Jesus, o cabeça da igreja. O único pastor, a quem eu ouço a voz e o sigo. Porque ele é o meu exemplo. Ele deixou exemplo para eu seguir os passos dele. É isso que eu estou fazendo. Então, eu entendo isso dessa forma. Se alguém se perverteu e não entende isso como eu entendo, então essa pessoa está pervertida. Esse é o grande erro. Que infelizmente muitas pessoas hoje estão nessa condição. Então, eu espero que tudo tenha sido bem claro hoje. Porque a clareza disso, a clareza desse entendimento tem que estar na sua vida e na minha vida. Temos que entender dessa forma. E não ficarmos se apossando de algo que não fizemos nada. Pelo contrário. Quem fez tudo para que a igreja fosse apenas dele foi o próprio Deus e, é claro, o Senhor Jesus. Então, é hora de acabar com esse erro. Enterrar. Sepultar.
fazer morrer esse erro agora, de forma definitiva, para que daqui em diante, ou melhor, de hoje em diante, possamos entender o que significa igreja. Porque, infelizmente, muitos não entendem a igreja como ela deve ser, como ela é. E a igreja é apenas do Senhor Jesus. E de mais ninguém. De mais ninguém mesmo. Isso já está definido. Com ponto final. Essa questão está fechada pelos textos das Escrituras que falam sobre isso claramente. Então, não podemos acrescentar, não podemos colocar uma vírgula onde existe ponto final. Não podemos colocar um mais onde tem ponto final. Não podemos colocar um porém onde tem ponto final. Não cabe a nós fazer isso. Quem está fazendo isso hoje está errado. Existe hoje muitas pessoas por aí, homens, mulheres, pastores, bispas, até apóstolas, também se caíram nesse erro, nesse engano. Eles têm as suas próprias denominações, as quais chamam de igreja. Esse é o erro. Então, o seu dono e o meu dono é o próprio Senhor Jesus. Ele nos comprou com o seu próprio sangue para sermos uma igreja dele, por ele e para ele. Então não existe mais dúvida a respeito disso. A menos, é claro, que alguém esteja distorcendo, deturpando as Escrituras. Ou não dando mais razão ao que está escrito a respeito disso. E existem muitos hoje nessa condição, em desacordo com o que está escrito, ensinando outra doutrina, que é uma doutrina pervertida, para se manter o sistema que hoje está por aí, enganando muitas vidas. E fazendo com que essas vidas enganadas sejam cúmplices e coniventes dessa situação, que está se tornando cada vez pior, mais grave ainda. É terrível demais, é muito perverso isso que as pessoas estão fazendo deliberadamente. Então, chegou a hora de retornarmos à sensatez, se purificarmos desse erro e voltarmos para o nosso único e legítimo dono, que é o Senhor Jesus. Ele é o único pastor e bispo de nossas almas. Nós nos convertemos a Ele. Nós devemos obediência a Ele. Temos que ser fiéis a Ele nessa questão. Não podemos ser infiéis, arrogantes, insubordinados, teimosos. Não podemos ter coração impenitente, mente pervertida. Não podemos nos desviar da verdade, como muitos já fizeram. E essa loucura toda está produzindo muitos maus resultados hoje em dia, chegando ao ponto de muitos não quererem ouvir a verdade. Com certeza ninguém vai dar ouvido à verdade que eu estou falando aqui, porque já está totalmente corrompido pela mentira, pelo engano, pelo intuito ganancioso, por ter tomado a herança, tomado a igreja do Senhor Jesus, no qual agora eles se colocam no lugar de pessoas que exercem a primazia e o domínio sobre essa igreja a qual eles possuem. Por isso muitos dizem, esta é a minha igreja, esta é a nossa igreja. Isso está totalmente errado. Eles são errados, enganados, se auto-enganam. E isso não pode continuar. Então eu espero que essa palavra sirva de alerta, porque ainda há tempo de voltarmos ao princípio. Voltarmos para a verdade. Voltarmos a viver de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus e principalmente com o que está escrito nas Escrituras a respeito disso. Então eu espero que
isso possa acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém.